Esta é a família Alves Site, mas quem vai falar é o próprio pastor Werner, sobre a sua família, nosso amigo, uma pessoa que nós temos, eu particularmente tenho admirado muito, pastor Werner, pelo seu trabalho. Você deixou os estudos aeronáuticos, alguma coisa nesse sentido? Um trabalho, trabalhava na Embraer, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com avião. Trabalhava na Embraer e tem uma experiência também nesta área acadêmica, e ele se prontificou diante do Senhor, no trabalho missionário, na área de tradução da Bíblia para a língua xerente. E ele já está há um tempo trabalhando neste sentido para a nossa Junta de Missões Nacionais e também algumas organizações internacionais com as quais também ele está ligado e assim realizando trabalho. Ele está, durante esta semana, participando aqui de um evento de assessoria neste sentido, e ele aceitou prontamente o convite para compartilhar conosco. Eu falei com ele que hoje ele estaria pregando, ministro Henrique, porque geralmente ele vem trazer relatórios, falar sobre missões, e hoje ele vai trazer a palavra, só que ele disse o seguinte: mas eu vou contar algumas histórias também. E nós ficamos felizes com a sua história, pode contar as suas histórias, porque é quase impossível trabalhar no ambiente como o irmão trabalha, sem que tenhamos as histórias. Ele nos recebeu na semana passada com o coro memorial, ali estivemos com ele, ele nos assessorou lá em Tocantinha, não é isso? Visitamos inclusive a aldeia onde ele trabalha, e a aldeia Salto também, e ele nos assessorou. Nós agradecemos muito a Deus e a sua vida e a sua família, pastor. Muito bem, seja bem-vindo entre nós mais uma vez. Muito obrigado, pastor Davi. Tô acamando que quadra, quem pses nat crai comando que psek bam não pibuman, canto direto crai quem nomar psek bam não pibuman, o acmães apcarran. Totané, amém? Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Para o xerente, estar em paz é estar com seu coração deitado, né? Então, que Jesus deite bem os nossos corações nessa noite, é a minha vontade, tá bom? É um prazer muito grande, uma alegria estar aqui com os irmãos essa noite, por alguns motivos. Em primeiro lugar, a Igreja Memorial Batista é uma igreja parceira nossa há muitos anos, né? Parceira pelo PAN, financeiramente, mas também as orações dos irmãos. Eu sei que os irmãos estão sempre orando por nós, né? Lendo as nossas cartas nos cultos de quarta-feira e assim por diante. Eu sempre, às vezes, recebendo mensagens de alguns dos irmãos também. Então, um motivo grande estarmos aqui. E em nome da minha família, eu gostaria de agradecer aos irmãos. Também porque, por várias vezes, já recebi os irmãos lá no campo missionário, né? Lá em casa, na aldeia, inclusive. Ano passado, o coral Mensageiros da Paz esteve lá, e esse ano o coro memorial. Alguns irmãos estiveram conosco, comigo lá. Eu fui até a aldeia com eles. Foi semana passada isso? É, né? É. Tempo. E o pastor Davi esteve já 3 vezes, né? Também foi no lançamento do Pentateuco em outubro do ano passado. Então, é bom estar aqui para retribuir essas visitas também, né? E para poder compartilhar com os irmãos algumas coisas que Deus tem feito e também a palavra de Deus nessa noite. Eu gostaria de, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, para aqueles que ainda não conhecem nosso trabalho, mostrar algumas fotos, né? Do que nós temos feito, do que Deus tem feito lá por nosso intermédio, né? A minha família, os irmãos estão vendo aí, minha esposa Regiane, o Davi tem 14 anos, a Elisa quase 12, vai fazer o final do mês, e nós estamos lá há 9 anos morando os primeiros anos nós moramos na aldeia, Nronzauí, como está escrito aí, no município de Tocantinha. E agora nós temos também a casa em Palmas, e nós fazemos essas viagens para a aldeia, onde passamos algum tempo, depois voltamos para a cidade, e assim tem sido. Estamos lá há 9 anos. A construção maior aí que vocês veem um pouco para baixo é a escola da aldeia. E mais para baixo um pouquinho dá para ver, já no limite aí da foto, o telhado da nossa casa. Então, nossa casa é bem no comecinho da aldeia, depois ela vai
mais para frente. O povo xerente é um dos povos indígenas do Brasil. São por volta de 300 povos indígenas, tribos diferentes, etnias diferentes, que falam por volta de 200 línguas diferentes, né? Então, tem muitas nações dentro do nosso próprio país, e nós estamos em uma delas. O povo xerente, bom, aí está a nossa casa, né? Quando nós chegamos, olha só, o Davi e a Elisa eram bem pequenininhos, né? A Elisa tinha 2 anos, quando nós fomos morar lá, e alguns dos irmãos aqui já conheceram aí nossa casa por dentro também, né? A igreja xerente já é uma igreja formada ou em processo de formação já adiantado. Então, temos pastores xerentes, líderes que lideram as igrejas nas suas aldeias. O povo xerente se divide em várias aldeias, eles não moram todos numa mesma aldeia. Então, eles se dividem assim, mesmo povo, mesma língua, mas espalhados dentro do território indígena já demarcado para eles, né? E então temos aí a igreja xerente, temos reuniões que eles vão se reunir, por exemplo, exatamente agora, em várias das aldeias xerentes, estão acontecendo cultos, sem a presença do missionário, agora os líderes locais mesmo, autóctones, levando adiante a igreja, pregando a palavra de Deus, evangelizando, e isso é uma alegria para nós, ver isso acontecer. Na nossa aldeia, temos ali um templo construído por eles próprios, onde nós também nos reunimos para cultuar o Senhor. Temos, para que haja essa liderança autóctone, nós temos cursos de formação de líderes. É um seminário xerente, que nós chamamos. Então, temos aí, na turma atual, 6 alunos de 6 aldeias diferentes, que nós ensinamos teologia para eles aprenderem, para eles praticarem nas suas próprias aldeias. Aqui quem está dando aula é o pastor Gunther Krieger, um dos missionários pioneiros, né? O outro missionário pioneiro que chegou lá praticamente junto com ele foi o pastor Rinaldo de Matos, né, que veio a falecer no mês passado, e sobre ele falarei um pouquinho mais aqui à frente também. Meu principal ministério, o que me levou para lá, nossa família, foi o ministério de tradução da Bíblia. Então, o povo xerente tem já o Novo Testamento traduzido, trabalho aí dos missionários pioneiros, e nós chegamos para continuar o trabalho de tradução da Bíblia, agora com o Antigo Testamento. Quando eu cheguei, o pastor Gunther já estava na metade do trabalho do Pentateuco, e são trechos do Pentateuco que nós entregamos agora em outubro, finalizado. Então eu pude ajudar nesse trabalho, e tenho também começado outros textos do Antigo Testamento, né? Comecei com aqueles que são mais fáceis, né? São histórias, narrativas, Daniel, Ruth, histórias lá de Samuel, os livros de Reis, né? E então, assim que eu comecei e assim que nós estamos continuando, mas de uns anos para cá, nós entendemos que seria muito bom para o povo xerente ter os salmos. Então, nós nos aventuramos na tradução dos salmos, que é um trabalho mais difícil por ser poesia, mas eu contei com a ajuda do pastor Rinaldo até um mês e pouco atrás, com a revisão que ele fazia. Eu trabalhava com os indígenas lá, preparávamos o texto, eu mandava para ele, ele ainda revisava com seus 90 anos e fazia sugestões para nós melhorarmos o que estava ali. Impressionante. E foi uma ajuda muito grande, pena que não conseguimos fazer todos os 150 salmos, mas a ajuda dele foi muito preciosa. E, bom, aqui a entrega do Pentateuco, né, os irmãos podem ver, eu com o pastor Gunther e a irmã Wanda, a sua esposa, e a minha esposa ali comigo, nós felizes, né, com mais esse. Agora a igreja xerente tem o Novo Testamento e tem o Pentateuco para lerem na sua própria língua, a língua que fala o coração deles. Mas, traduzindo os salmos, eu queria só dar uma pincelada aqui, mostrar aos irmãos aquilo que nós
aprendemos com as dificuldades que nós temos, né? Porque a língua xerente, por exemplo, não tem algumas palavras que nós temos. Então, o versículo talvez mais conhecido da Bíblia, que é Salmo 23, 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse pastor é um pastor de ovelhas, não é um pastor de igreja, né? Então, para falar isso em xerente, eu tenho que dizer o cuidador das ovelhas. Mas ovelha também não é uma palavra que eles tinham. Eles, quando viram a ovelha pela primeira vez, eles deram um nome para este animal. E como eles costumam fazer, é sempre uma comparação com algo que eles já têm. Então a ovelha, para eles, é Ponkenzahiwapu, que é literalmente um animal do tipo do veado, que é o animal que eles conhecem, então, da espécie, parecido com o veado, né? Um animal do tipo do veado que tem o pelo macio. Então, o Senhor é o meu pastor. O nosso chefe verdadeiro fica cuidando de mim como um cuidador dos animais do tipo do veado que tem o cabelo macio. Mais ou menos isso, né? E assim mesmo, não é? Que Deus cuida de nós. Algumas línguas, meus irmãos, não têm perguntas retóricas. Então, você terminar um livro, como o livro de Jonas termina com uma pergunta, é algo que não é possível em determinadas línguas. Nós temos já o Novo Testamento, ali nós temos algumas perguntas retóricas sem resposta, que Paulo faz no livro de Romanos, por exemplo. Mas, traduzindo o Salmo 13, eu comecei a me perguntar se aquilo ali estava comunicando. O Salmo 13 é aquele que começa: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando, Senhor, esconderás o teu rosto? Até quando, Senhor, os meus inimigos triunfarão sobre mim? E eu queria saber se, na verdade, eles estavam, que eles estavam entendendo, será que a gente está querendo saber o dia certo? Será que vai ser sábado? Será que vai ser domingo? E eu estava nós já estávamos traduzindo este salmo quando aconteceu uma situação, um casal que estávamos discipulando para batismo, a sua terceira filhinha, de 2 anos, faleceu. E eu, junto com o pastor Silvino Xerente, fomos até a aldeia dele para visitá-lo, ele e a sua esposa. E naquele momento eu pensei, o que eu vou falar nessa situação? E me veio, vou ler o Salmo 13 para ele. E eu peguei o trabalho que estávamos fazendo e li o Salmo 13, com essas perguntas, né? Assim como está. Terminei de ler e ele falou assim: pois é, sabe, pastor, eu falei para Deus desse jeito aí, eu fiz essas perguntas para Deus. E aí eu pensei ali comigo, esse salmo tá ficando bom, tá falando ao coração, né? E interessante demais, porque esse salmo termina com a virada, né? Uma virada, assim como muitos dos salmos. No final ele fala assim: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor. E aquele rapaz, ele perguntou se eu estava com violão no carro. Eu falei, eu tô. Ele falou, eu estou aprendendo a tocar. Ele falou, e eu quero cantar uma música. E o nosso encontro ali aquele dia terminou, ele cantando uma música em xerente, em louvor ao Senhor. E este salmo foi vivido ali, né, na minha frente, nesse momento. Algumas expressões ficam difíceis de falar também, ou pelo menos para nós seria difícil, ainda bem que não é a gente que faz a tradução, a tradução sempre conta com os falantes nativos, né? Tem que ter eles, porque... Agora, olha que interessante, a língua xerente, ela não tem aqueles verbos de estado comuns que a gente usa, ser, estar, permanecer, durar, ficar. Então, não do jeito que nós usamos. Então, para dizer que, por exemplo, se eu quiser falar assim, a árvore está do lado da minha casa, eu vou dizer, a árvore é em pé ao lado da minha casa. Eu uso a posição dela como se ela estivesse em pé, né? Se eu estou visitando na aldeia e vou perguntar para alguém, o seu pai está em casa?
Literalmente eu pergunto assim: seu pai sentado em casa? Esse é o jeito deles, né? É a posição. Se eu estou andando na mata e vejo um passarinho na árvore, eu vou dizer: olha, pássaro sentado na árvore. Não, pássaro em pé na árvore. Se eu falar sentado, eles vão rir de mim. Passarinho não fica sentado, né? Fica em pé. Mas se for um macaco, eu vou dizer: olha, macaco pendurado na árvore. Então, cada objeto, cada animal, cada coisa tem o seu verbo de posição. Sim, mas isso tudo coisas concretas. E as coisas abstratas? Bom, olha só, para as coisas abstratas eles usam o verbo derramar. Então, por exemplo, Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão, ficarão para sempre. Literalmente, as minhas palavras se derramarão para sempre. Esse é o jeito deles falarem. Eles entendem isso como a gente entende permanece para sempre. Então, o Salmo 136, por exemplo, que repete 26 vezes essa frase: o amor de Deus dura para sempre. Todo versículo repete isso. Literalmente está assim: o amor de Deus fica se derramando continuamente sem parar. Né? E não é bonito isso? Quando eu estava traduzindo, eu pensei numa cachoeira. O amor de Deus como essa cachoeira que derrama sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. E não tem como fazer parar, e a gente está ali embaixo e ele cai sobre nós. Quer queiramos ou não, o amor de Deus se derrama sobre nós. Então são coisas que nós aprendemos, com diferenças aí das nossas línguas, não é? Temos desafios, muitos desafios, mas é recompensador, irmãos, nós nos aprofundarmos nesse livro de Salmos, né, que aponta para o propósito da nossa vida, propósito da sua vida, da minha vida, que é espalhar a glória de Deus por toda a terra, entre as nações, fazer o nome de Deus conhecido entre todos os povos, em conexão com o Novo Testamento, anunciar que só Jesus Cristo salva. Antes de lermos o Salmo, porque eu quero compartilhar um Salmo essa noite, gostaria de contar uma história do povo xerente, uma história que é um mito. Mitos são histórias de uma era primeva que explicam tudo. Se eu quiser saber por que surgiram os animais, por que existe o trabalho, se eu quiser saber por que as pessoas morrem, eles têm um mito para cada coisa. E esse mito que eu vou contar explica por que as pessoas estão separadas de Deus. Então, muito tempo atrás, lá atrás, o nosso grande Criador, que eles chamam de Uaptoquazauré, que é nosso grande Criador, ele vivia no meio do povo, ele tinha até casa numa aldeia, e era tudo muito bom, as pessoas aprendiam muito com ele, e todos eram felizes. Bom, um dia, o Uaptoquazauré decidiu se mudar para o céu. Bom, os índios ficaram um pouco tristes, mas eles perceberam que ainda dava para ir até lá. Então eles descobriram um jeito de chegar lá. Eles faziam caravanas e saíam da aldeia, nesse grupo, andavam até o horizonte. Eram meses caminhando, mas eles faziam isso. Quando chegavam lá no horizonte, eles conseguiam de alguma forma subir e se encontrar com o Uaptoquazauré. Lá eles passavam uma temporada, era muito bom. De novo, a mesma coisa. Eles aprendiam muito, até se divertiam, mas chegava a hora de voltar, e eles então faziam todo aquele caminho de volta novamente, passava um tempo, formava-se outro grupo, talvez outras pessoas, eles iam novamente. E, bom, uma dessas vezes que o grupo estava lá em cima, o Uaptoquazauré disse assim: olha, dessa vez, quando vocês descerem, vocês vão fazer todo o caminho de volta, vão chegar na aldeia, não olhem para trás. Ele deu uma ordem. Bom, eles desceram, fizeram todo aquele caminho, andaram, chegaram na aldeia. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Olharam para trás, desobedeceram. E ao olhar para trás, eles já viram um castigo. Agora, o mar estava ali, separando a aldeia do horizonte. E o ancião vai terminar de contar essa história assim: e por isso nunca mais um xerente conseguiu chegar perto de Uaptoquazauré. Fim da história. Abra aí sua Bíblia no Salmo 96.
Vamos ler o Salmo 96, são 13 versículos, eu vou ler aqui. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Esse é o Salmo de número 96, escrito por Davi, na ocasião em que trouxeram finalmente a Arca da Aliança de volta para Israel, para Jerusalém, na verdade de volta para Jerusalém, não é? Ela tinha sido roubada pelos filisteus, passou um tempo fora de Jerusalém e agora estava voltando. Isso o irmão pode conferir lá em 1 Crônicas capítulo 16, e eles então compuseram este salmo. Deus é grande, Ele é o Criador, Ele é único, Ele é soberano, Ele tem o mundo em suas mãos, Ele governa e Ele vem julgar. Adorem esse Deus. Quem deve adorar? Eu e o mundo inteiro. Então, vamos pensar essa noite. Eu vou anunciar para o mundo todo cantar. Eu vou anunciar para o mundo todo cantar. Eu gostaria de propor uma divisão desse salmo em 4 partes, com base no modo dos verbos. Então veja bem, nos versículos de 1 a 3 nós temos verbos no imperativo, ordens. São ordens. Cantai, bendizei, proclamai, anunciai. Os versículos de 4 a 6 já não tem mais verbos no imperativo. Ali você tem razões. Por que eu devo fazer isso que está escrito nos versos de 1 a 3? De novo, nos versículos de 7 a 10, nós temos verbos só no imperativo, pelo menos até o 10, primeira parte. Tributai, trazei ofertas, adorai, tremei, dizei. E enfim, no final do salmo, nós temos verbos que não estão mais no imperativo, nos dando a entender que são motivos para nós cumprirmos as ordens que vêm antes. Então, vamos começar desse primeiro grupo, são as ordens. Cantai, não é? Bendizei, cantai ao Senhor um cântico novo, é isso que diz aí. Sabe, irmãos, os missionários que chegaram lá atrás, eles falam que não se via muita música entre o povo xerente. Nem se cantarolava, nem se assobiava trabalhando na roça. Diz que a música era propriedade exclusiva dos pajés, que usam a música no seu ritual de pajelança, mas também era de propriedade dos puxadores de canto, os Danonquaninquá. E eu até brinquei com o nosso irmão Lincoln, que ele é o puxador de canto aqui, né? E nosso ministro aqui também, né? O puxador de canto, Danonquaninquá, não esquece não, tá? E então, nas festas tradicionais, o puxador de canto, ele puxa a música, mas eram só eles que faziam música, que lideravam música, que cantavam, era só nessas ocasiões. E na verdade, quando o evangelho chegou, libertou o povo até mesmo disso. O povo percebeu, com a pregação do evangelho, que eles poderiam cantar. Eles podem cantar, eu posso cantar para Deus, eu posso cantar um cântico novo. E então agora, eles
cantam demais, eles gostam muito de cantar, eles traduzem hinos de português para xerente, mas eles também estão compondo cada vez mais composições próprias em xerente, eles gostam muito de cantar em xerente. Então, eles estão cantando um cântico novo. Nós temos muitos motivos, meus irmãos, para cantarmos um cântico novo. Pense aí, eles estavam felizes porque a Arca da Aliança, a presença de Deus representada na Arca da Aliança, estava voltando para Jerusalém. Meus irmãos, nós temos a presença de Deus conosco, o Espírito Santo mora em nós. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Alguns até falam que a grande comissão não é um ide, mas é um vamos. Jesus está conosco. Olha quanta alegria, quanto motivo nós temos para cantar um cântico novo. E o texto diz, cante, mas também anuncie, proclame, certo? Então, eu canto para Deus, eu anuncio para as pessoas. Fale para Deus, mas fale também para as pessoas. Evangelize. Quando nós devemos proclamar? O texto fala aqui, é dia após dia. A língua xerente tem algo que nós não temos, que é um aspecto continuativo dos verbos. Então, pegue um verbo qualquer, acrescente um prefixo KR antes, e você vai ter ali um verbo no continuativo, que uma melhor tradução é ficar fazendo, ficar falando, ficar... A gente tem que pôr um outro verbo para ajudar, né? Mas eles têm isso na própria estrutura. Então é claro que aqui todos os verbos ficaram com esse prefixo KR, porque aqui diz o texto, dia após dia, proclamai. Então proclamai tem esse KR, anunciai tem esse KR, né? Porque é continuativo, é sempre. Não fique naquela, hoje eu não estou bem, né? Então amanhã eu vou estar melhor. É todo dia, meus irmãos, vamos anunciar. E para quem nós temos que anunciar? O texto também fala. É só para alguns? Não, diz que é entre todos os povos. Aliás, os outros 2 salmos que nós lemos aqui, na leitura em conjunto, falavam de nações e povos também. Os salmos falam muito disso. E sempre que eu penso nisso, eu lembro desse dia em que peguei alguns irmãos xerentes da nossa aldeia, pus no meu carro e fomos para um culto numa aldeiazinha pequena, né? Um pouquinho afastado, no meio do nada. Lá não tem templo, não tem nada. Então nós, à noite, os cultos lá são à noite, né? Porque é menos quente, né? Então sentamos sob as estrelas, né? Era o nosso teto. E então eu sentei e um dos nossos líderes estava dirigindo e ele pregou. E ele pregou no texto de Marcos, capítulo 14, se não me engano, versículo 9. Todo o texto de Marcos 14, o começo, até o versículo 9, 10 por ali, é aquela história da mulher que ungiu Jesus com perfume muito caro, na semana do sepultamento de Jesus. E alguns ali não gostaram que ela quebrou aquele perfume e falaram, ela devia ter vendido e dado dinheiro para os pobres. E Jesus então fala assim, não, o que ela fez foi preparando meu corpo para o sepultamento. E Jesus termina dizendo assim, e onde quer que esse evangelho for pregado, em qualquer lugar do mundo, ela será lembrada. Os irmãos perceberam o que aconteceu aqui? A 10.000 quilômetros de distância daquela cena, 2.000 anos depois, as palavras de Jesus estavam se cumprindo ali na minha frente. O evangelho foi pregado por um índio xerente e a mulher foi lembrada. É para todos os povos, até nas aldeiazinhas, é nas grandes cidades, é onde você está, mas é também lá e muito mais além. Então nós temos razões, por que nós devemos cantar, bendizer, proclamar, anunciar? E a razão é simples, Deus é superior. O texto diz, os deuses, porque grande é o Senhor, os deuses dos povos não passam de ídolos. Deus não é só mais um, Ele é superior, Ele é o único. Versículo 5 diz que os outros são só ídolos. Então não faz sentido entrar num templo budista, oferecer frutas para um Deus
que não é o Deus soberano. Não faz sentido entrar numa mesquita e adorar um Deus que não é amor, que não tem relacionamento, que não é pai. Não faz sentido um indígena xerente viver com medo dos espíritos e buscar apaziguar os espíritos para resolver os seus problemas. Não faz sentido. Isso, eles são apenas ídolos, coisas sem valor, não prestam. É inútil. São ídolos de pau, de pedra, de cerâmica, mas são também espíritos, demônios. São ídolos, são ideologias, consumismo, entretenimento, tudo aquilo que substitui o lugar de Deus na sua vida, na minha vida, se torna um ídolo. Então o texto vai dizer: não divida, não dê valor ao que não é o Deus verdadeiro. Por quê? Porque Ele fez os céus, só isso, só tudo isso. Ele é o Criador. Aí um dos nossos missionários lá quis traduzir esse hino. Eu não me lembro se era o pastor Rinaldo, se era o pastor Gunter, sempre confundo. O hino Vencendo Vem Jesus. Só que mais um problema da língua, não tem exatamente o verbo vencer na língua xerente. Então travou nessa parte, né? Como é que nós vamos fazer para traduzir e tal? Bom, não sei, tempo depois, um homem chegou para eles, para o missionário, e falou: acho que ficou bom assim, eu vou falar como é que eu... E aí deu essa frase: vencendo vem Jesus, non quate darron scondi, que literalmente quer dizer isso aqui, ó: com ele ninguém pode. Mas se ele vence, é porque com ele ninguém pode, né? E está aí até hoje, eles cantam e gostam de cantar assim: com ele ninguém pode, ele é superior, não há outro. Parem de adorar ídolos. Deus é superior, com Ele ninguém pode. Muito bem. Depois, terceiro grupo aí, terceira divisão do texto, nós temos de novo ordens, mandamentos, não é? Tributai ao Senhor, trazei ofertas, adorai, tremei, dizei, são imperativos. Então tributar é dar, dê. Um dia eu andando lá na aldeia, convidando as pessoas para o culto, era um domingo, né, convidando para o culto à noite, me deparo com este homem, convido para o culto, e ele diz assim: eu não vou aí nessa igreja, lá a gente não ganha nada. E eu falei para ele assim: meu amigo, a gente não vai na igreja para ganhar, a gente vai para dar. Tributai ao Senhor. Você não vai para ganhar, não tem que ir para a igreja para ganhar um tempo confortável, para ganhar uma boa música, para ganhar uma boa pregação. Isso tudo é muito bom, mas nós viemos primeiramente para dar para Deus, dar o nosso louvor, dar a nossa adoração, tributai ao Senhor glória e força que Ele merece. E para quem o texto está dizendo, né? Tributai ao Senhor, no versículo 7, ó famílias dos povos. São todos os povos, todos os povos. E, irmãos, nós temos ainda no mundo por volta de 5.000 povos considerados não alcançados, que ainda não têm uma mínima porcentagem de crentes, ou às vezes é zero mesmo, né? Mas que ainda não tem uma mínima porcentagem de crentes suficiente para que eles próprios evangelizem seu próprio povo, ainda precisa de ajuda externa. 5.000 povos, não é muita coisa? E aqui diz que todos eles precisam tributar ao Senhor, dar ao Senhor a glória, revelar a glória de Deus. Nós precisamos revelar a glória de Deus para esses povos, para que eles deem glória ao nosso Deus. E o texto diz no versículo 8: trazei ofertas. Eles levavam ofertas de animais, ofertas de cereais, ofertas de gratidão. Fala de tributos. O que é um tributo? É aquilo que se paga ao superior, né? Então, por um tempo, o povo de Israel pagava tributos ao rei de Moabe. Por um tempo eram os sírios que pagavam tributos ao rei Davi. Os sábios do Oriente vieram na época do nascimento de Jesus e eles deram tributos
porque eles estavam na presença de um superior, de um rei, o verdadeiro rei. Então, nós também devemos tributar a Deus, dar ofertas a Ele. E o versículo 9 diz que nós devemos tremei. Versículo 10 vai dizer que o mundo que Ele fez não se abala, o mundo não treme, mas nós, moradores do mundo, devemos tremer diante dEle. Isaías 66:2 diz: a este eu estimo, ao humilde e contrito em espírito, que treme diante da minha palavra. Eu lembro sempre daquela situação lá no Monte Sinai, quando o povo diz, Deus iria então, amanhã se preparem, se purifiquem, que eu vou falar ao povo, e ele ia dar os 10 mandamentos, e de fato ele fez, e houve tremor lá no monte, né? Eles não podiam se aproximar até certa distância, senão seriam realmente fulminados por Deus. E aí houve terremoto, fogo, fumaça, escuridão, e a ponto do povo depois falar o que para Moisés? Olha, Moisés, não dá mais, assim não, vamos fazer o seguinte, Deus fala contigo, e aí tu falas conosco o que Deus falou, mas nós não queremos mais direto assim, que a gente treme diante de Deus. Meus irmãos, é o mesmo Deus que fala conosco, e essa palavra é a palavra do mesmo Deus lá do povo de Israel, nós devemos tremer diante dele. E o versículo 10, o último imperativo diz, dizei, né? Comuniquem uma mensagem para alguém. Quem são alguém? Quem são esses alguém? Né? São pessoas de todas as nações, como a gente já viu aí, né? Então, nós temos essas ordens, e por fim, por quê? Nós devemos tributar, trazer ofertas, adorar, tremer, dizer, porque Ele vem julgar. O texto aí diz, né, que Ele vem julgar. Então, parem de fazer, de adorar ídolos, tributem ao Senhor, obedeçam a Ele, porque Ele vem julgar. E aí então o texto traz 4 verbos finais que também não estão no imperativo, né, no mesmo sentido: alegrar, regozijar, rugir, exultar. Fala da natureza, né, de uma forma bem poética. Isso vai acontecer, é um fato. Todo o universo, céu, terra, mar, campos, e junto, claro, todos os seres vivos, Ele vem governar. O reinado do justo juiz sobre a terra será visto na esfera da criação. Ele firmou o mundo, Ele vai governar, Ele vem julgar a terra e vem julgar os povos. É fato, não haverá finalmente um rei justo. Teremos sim justiça, e esse rei justo vai retribuir bem aqueles que lhe obedeceram, louvando a Ele, tributando a Ele glória e força, que lhe obedeceram deixando os ídolos. Ele vai retribuir bem, não porque a obediência os tornou justos, não porque a obediência fez deles merecedores da recompensa, mas porque, sendo justificados pelo próprio rei, agora eles querem lhe prestar tributos, querem lhe obedecer. Não obedecemos para ganhar a salvação de Deus, obedecemos porque já ganhamos. E diz aqui então que ele vai retribuir mal, vamos dizer assim, né, com castigo, aqueles que não lhe obedeceram. E ele diz que é conforme a sua fidelidade. Bom, Deus é fiel, sabemos disso. O prelúdio falava disso, né? Deus é fiel. Ele é fiel a nós, Ele é fiel a mim, mas Ele também é fiel a Ele mesmo, a palavra dEle. O que Ele falou acontece, aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, e é por isso que Ele vai cumprir o que está escrito aqui. Então, meus irmãos, o primeiro conjunto de ordens, cantai, bendizei, proclamai, anunciai, vem seguido de uma razão simples até, né? Deus é superior. Então, isso é o lógico a se fazer, não faz sentido outra coisa. O segundo conjunto de ordens, tributai, trazei ofertas, adorai, tremei, dizei, vem seguido de uma razão um pouco mais urgente, um pouco mais pesada. Se
eles continuarem no sistema deles, adorando ídolos ao invés do Criador, o seu destino eterno será terrível. Então, adore a Deus e proclame aos povos, para que eles mudem, né? Assim como o povo xerente, que agora, que já conhece o Evangelho, eles podem terminar aquela história das viagens para o céu. Agora o mar está aqui separando, não tem mais como chegar lá perto de Deus. Mas um dia, nosso grande Criador, Ele mesmo resolveu esse problema. Ele enviou seu Filho. Você não sabia, né, que nosso grande Criador tem um filho? Pois é, o Filho do nosso grande Criador veio à Terra, andou por aqui, e era tudo muito bom de novo, assim como era no começo, quando o próprio Aptoquazauré estava aqui. E ele fazia coisas boas, ele curava, mas porque as pessoas já eram más, até mesmo o mataram. Mas antes de morrer, ele disse uma coisa, ele falou assim: o Atobdadi, eu sou o caminho. Então, Jesus, o filho de Aptoquazauré, ele é como se fosse uma ponte por cima desse mar. E agora qualquer um que andar por essa ponte, que é o próprio Jesus, vai poder chegar novamente perto de Aptoquazauré, nosso grande Criador, o nosso Deus. Irmãos, ainda tem muitos e muitos povos, muita gente que não terminou a história ainda está na metade, ainda acha que não tem jeito, eu estou separado de Deus, ou então acha errado, eu consigo chegar perto de Deus do meu jeito, eu faço do meu jeito, eu sou bom, eu nunca fiz nada errado, nunca matei ninguém, né? Se tiver uma balança aí de coisas boas e ruins, acho que o lado bom está pendendo para baixo, tentando do seu próprio jeito, quando na verdade o que eles precisam é ouvir a continuação da história. E eles têm que ouvir de quem? Da nossa boca, da minha e da sua. Está cheio de gente por aí perto de você, no seu trabalho, na sua escola, nos seus vizinhos, que eles acham que conhecem alguma coisa sobre Deus, sobre Jesus, mas o que nós temos que fazer é talvez desconstruir o que eles sabem, o que eles pensam sobre Jesus e ensinar o Jesus verdadeiro, ensinar o plano de salvação a eles. E é nosso papel. E se talvez Deus mandar você para ser aquele que vai anunciar a glória dele para esses povos distantes, e se Deus lhe disser que é aquilo que você dá, que Ele te dá, na verdade, que Deus te dá financeiramente, que é para você participar, contribuindo com aqueles que estão lá, levando a mensagem de salvação, para que essas pessoas fujam do julgamento de Deus. Deus quer você e eu fazendo parte disso. Então, meu irmão, se você canta, proclame às nações. Eu vou anunciar para o mundo todo, cantar. E eu gostaria de encerrar minha palavra aqui essa noite, cantando com os irmãos. Um outro hino, um hino, na verdade, enxerente, que é aquele hino: seguirei ao meu bom mestre. Só tem mais um probleminha, né? A língua xerente, ela tem 3 tipos de futuro. Então eu falo assim: o azaquacre, eu vou cavar. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser ano que vem, pode ser 2 anos. O meu vizinho lá na aldeia, ele chegou para mim um dia, me chamou com todo cuidado, mostrou assim atrás da nossa casa, da dele, da minha, e falou assim: olha, eu vou fazer a roça aqui, eu vou botar minha roça aqui. Tá bom, legal. Ele me avisou, foi jóia. Ele ia, todo aquele processo, botar fogo, né? Ia vir aquela fumaçona para minha casa. Não, tá bom, estou preparado aqui. Me preparei. Passou o tempo, passou 1 mês, 2 meses. Eu já nem estava preparado mais. Aí passou, esqueceu. Deu 2 anos, ele botou a roça dele lá. Ele falou: eu vou fazer. Esse é o futuro indefinido. Mas tem o futuro imediato. Está vendo que entrou um to ali no meio? Ó, o atozar com a cre. Eu vou cavar. Eu já estou com a pá na mão, com a enxada na mão. Eu vou fazer. Mas mesmo assim eu posso olhar assim: vai chover. Acho que eu vou deixar para amanhã, né? Vai atrapalhar aqui e tal. Tá, mas agora se for o futuro enfático, não tem jeito. Eu vou fazer, vou mesmo. Está vendo? A partícula mudou de lugar. E agora eu azatou com a cre. E aí,
indígena, xerente, quis traduzir o hino, seguirei ao meu bom mestre. E aí, qual é o futuro que você usa quando canta? Seguirei ao meu bom mestre. Qual desses três? Porque a gente pode dizer assim, não, está cheio de imperativos aqui, nós vimos ordens, eu preciso anunciar com a minha boca, eu preciso falar para as pessoas de Jesus, eu preciso tributar a Ele, glória e força, eu preciso dar ofertas. Seguirei, né? Mas primeiro deixa eu resolver minha vida, eu vou seguir, não estou mentindo, mas daqui uns 3, 4 anos eu vou seguir. Às vezes a gente pode ter esse tipo de desculpa, né? Será que é isso? Ou será que nós devíamos cantar? O nosso irmão lá, ele traduziu com esse último aí, ó, o azatô. E aí, para cantar, eu vou seguir esse, o azatô da Mansa-som. Então nós vamos cantar junto. Não é difícil, tá? Então assim, ó, o azatô, a música eu acho que vocês conhecem. Seguirei ao meu bom mestre, né? Esse é o estribilho, né? Então, o azatô da Mansa-som, o azatô da Mansa-som. Tô no momon da Tinzatonruá. Tô no momon da Tinzatonruá. O azatô praré e morim. Então, se tem E com acento, é E. Se tem E sem acento, é E. Se tiver um O, a mesma coisa. Com acento é O, sem acento é O. E os tios aí são nasal, né? Vogal nasal, tá bom? E aí depois vai vir a primeira estrofe. Você pode me acompanhar. Vamos cantar? Quem vai me acompanhar? Não tem o... Faz um sol ali, toca em sol pra gente. Achei que ele ia tocar. Ele vai tocar em xerente, meus irmãos. Então assim, ó. Wazatô da Mansa-som, Wazatô da Mansa-som, Tonmomon da Tinzatonruá, Wazatô praré e morim. Vamos de novo? Wazatô da Mansa-som, Wazatô da Mansa-som, Tonmomon da Tinzatonruá, Wazatô praré e morim. Primeira estrofe. Jesus vai menkda moruá, aredatin wairkup sewa, Tonmomon da Tinzatonruá, Wazatô praré e morim. Nós vamos cantar o estribilho de novo, mas eu gostaria de fazer uma proposta aqui. Vamos nos comprometer com Deus. Se o irmão quiser fazer isso, o irmão vai levantar e cantar. Comprometer que nós vamos anunciar com a nossa boca essa semana para uma pessoa o Evangelho. Será que o irmão pode fazer isso? São ordens. Nós vamos nos comprometer também. Se eu não posso ir lá longe, eu vou contribuir. Tem pessoas renunciando muita coisa para estar lá. Estão renunciando a proximidade com a família. Estão renunciando ficar numa temperatura agradável. Estão renunciando empregos. Estão renunciando ter uma casa própria. Estão renunciando muita coisa. Aquele que diz assim, eu não vou, mas eu sustento. Quanto que está renunciando? 4 pizzas por ano numa oferta missionária? Uma falta de equilíbrio, não é? Então vamos nos comprometer que nós vamos anunciar, porque isso é para todo mundo. Agora, se eu não posso anunciar lá longe, eu vou anunciar perto, mas eu também vou contribuir para que aqueles que estão lá longe cheguem até esses 5.000 povos que ainda precisam ouvir pela primeira vez a mensagem da salvação. Vamos lá? Então, Wazatô da Mansa-som, Wazatô da Mansa-som, Tonmomon da Tinzatonruá, Wazatô praré e morim. Vamos orar?
Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque nós podemos cantar um cântico novo, porque nós conhecemos a Ti, conhecemos a Tua palavra, conhecemos Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Ó Deus, nós queremos abrir nossas bocas e compartilhar, proclamar, anunciar, ó Deus, onde nós estivermos, mas também contribuir de alguma forma, ó Deus, indo ou contribuindo para que pessoas façam isso lá longe, onde nós às vezes não podemos ir. Ó Deus, eu quero te pedir pelos meus irmãos aqui da Igreja Memorial Batista, ó Deus, dá sabedoria, dá ousadia, dá discernimento, dá oportunidades essa semana de compartilhar do Evangelho, de participar da Tua obra, de participar do Teu propósito, de que todos os povos, todas as pessoas deem glória ao Senhor, tributem ao Senhor glória e força e honra, e é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastor Werner, muito obrigado, que Deus o abençoe no seu ministério, no seu trabalho. Fiquem de pé, irmãos, vamos ainda nesta oração final e a bênção do Senhor logo após o pós-lude. Que Deus o abençoe no seu trabalho, no seu ministério, sua família também. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado porque a confusão de Babel foi desfeita com a vinda do Teu Espírito Santo de Atos capítulo 2. Muito obrigado porque os povos que se perderam, Senhor, nas suas línguas, nos seus pecados, eles foram reunidos em Cristo Jesus em Atos capítulo 2. Obrigado porque o Espírito Santo do Senhor traduziu o Teu desejo, falou ao nosso coração e a confusão foi desfeita. A perdição foi, ó Deus, desfeita em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado porque com a Tua igreja, o Teu povo passou a falar apenas uma língua, Senhor, a linguagem do amor de Deus sobre nós. Muito obrigado, ó Deus, porque naquela confusão de línguas, o Senhor prometeu levantar uma pessoa para que unisse todos os povos em um só nome, para que o nome de Jesus, toda língua se dobre, todo joelho se dobrasse e toda língua confessasse que Jesus Cristo é o Senhor. Muito obrigado pela riqueza linguística, Senhor, que nós podemos aprender, que podemos, ó Deus, desfrutar destes conceitos, destas ideias, ó Deus, desta realidade, desta verdade que há dentro de cada idioma, Senhor, a riqueza do Senhor. E nós Te louvamos porque estas riquezas estão sendo descobertas, estão sendo extraídas por aqueles que possuem o dom de línguas, ó Deus, para poder nos trazer verdades eternas, contidas nos mais variados povos deste mundo, Senhor, porque a presença do Senhor nos quatro cantos da terra. Muito obrigado por esta riqueza que chegou até nós, através do trabalho de pessoas como o pastor Werner, pastor Rinaldo, pastor Gunther e tantos outros que estão trabalhando neste sentido. O nosso muito obrigado, Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com esta igreja, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Podei-vos assentar, irmãos. Assim, ouvindo o pós-lúdio, a mensagem musical do coro Mensageiros da Paz e o recessional logo em seguida.